Então, uma vez que vocês já compreenderam os métodos de pesquisa que são possíveis, vamos entender agora as concepções filosóficas que circunscrevem esses tipos de métodos. Não existe, na verdade, nenhum tipo de pesquisa científica, como eu já falei anteriormente, sem uma pressuposição filosófica. Há 4 categorias de concepções filosóficas, segundo Creswell, para a pesquisa científica: a perspectiva pós-positivista, a construtivista social, a reivindicatória e a pragmática. Vocês vão perceber comigo, diante da característica de cada uma dessas abordagens, concepções filosóficas, que existe uma ligação com cada tipo de método de pesquisa que eu mostrei para vocês. Por exemplo, a concepção filosófica pós-positivista está relacionada com a determinação de verdades. Na verdade, ela vai tentar testar as teorias que são supostas, testando hipóteses, relações entre variáveis, para o quê? Para um afinamento maior teórico e baseado em observação e mensuração empírica. Vamos pensar aí, com base no que eu falei para vocês nesse instante sobre os métodos de pesquisa, isso se aproxima com algum tipo de concepção, de método de pesquisa? Vamos pensar comigo aqui. Determinismo, teste de hipótese, observação e mensuração empírica, mensuração, afinamento teórico, afinamento de uma teoria. Isso está relacionado com o método quantitativo, né? Sim, eu tenho a priori, eu tenho uma testagem de uma teoria com o objetivo de afiná-la. E eu utilizo instrumentos aí de mensuração, baseado em observação, certo? Para afinar essa teoria, para conseguir responder a pergunta a respeito daquelas variáveis, daquelas relações entre as variáveis, tá? Então, a abordagem pós-positivista está relacionada diretamente com o método de pesquisa quantitativo. Já a perspectiva construtivista social, observem comigo as características. Está relacionado ao entendimento dos processos, como as coisas acontecem, como. Olha, como. A palavra como diz como é. Ela não está me sugerindo uma relação entre variáveis, uma testagem dessa teoria. Vislumbra descobrir como as coisas acontecem. Significados múltiplos dos participantes. Como é que os participantes significam esses elementos, esses fenômenos? Construção social e histórica, como as coisas são construídas historicamente, como aquele fenômeno específico é construído naquela perspectiva social e gera uma teoria, ou seja, não existe um a priori. A perspectiva filosófica construtivista social, ela vai lá ver, ela vai lá construir uma teoria acerca daquele grupo social, certo? Isso tem a ver com alguma coisa que a gente falou antes? Tem a ver com o método qualitativo. Como eu falei para vocês, o método qualitativo ele é indutivo, certo? Enquanto o método quantitativo ele deduz. Sacou aí? Pois é. As perspectivas reivindicatórias estão relacionadas com aspectos políticos, estão relacionados com a capacitação orientada para a ação, ou seja, resolução de alguma coisa, reivindicação, tá? De forma colaborativa e geralmente estão relacionados com orientação para mudanças, tá? A concepção filosófica reivindicatória muitas vezes está relacionada com aspectos relacionados a grupos de minorias, a análise, né, de situações sociais de embate de classes, tá? E isso dificilmente vai ser verificado através de uma perspectiva quantitativa. Então, a abordagem reivindicatória também está relacionada com construção, com observação do mundo, mas com a característica complementar de sugestão de ação. Geralmente, os indivíduos que fazem parte dessa pesquisa, eles participam das ações para a modificação de uma situação, para a melhoria de uma situação que está sendo avaliada. Muitas vezes, os participantes da pesquisa são utilizados como agentes no processo, tá? E por último, a perspectiva pragmática, que tem como elementos de característica o centro nos problemas, a resolução de situações e orientação prática no mundo real. Como a palavra pragmatismo sugere, está relacionada com aspectos utilitários. A perspectiva filosófica pragmática está relacionada com as pesquisas de métodos mistos, pesquisas que vão solicitar tanto métodos qualitativos quanto métodos quantitativos para avaliarem situações e darem resposta. Então são essas as 4 concepções filosóficas numa pesquisa científica.